12 diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Amém? A palavra é essa. Pode se sentar. Essa palavra que está em Samuel, por que Samuel falou isso? Por que Samuel chegou nesse determinado lugar, pegou essa pedra, simbolizou e marcou, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o povo estava acostumado a sofrer com Deus estando na frente. Como pode isso? Como pode um povo dizer que serve a Deus e passar por tanta peleja com derrota? Irmãos, é diferente você passar por um problema e você ter vitória do que você passar por um problema e ser fracassado. Eu não quero dizer que o pastor, a esposa dele, a igreja, não vai passar por nenhum tipo de dificuldade, nem por nenhum tipo de problema. Vai passar, mas em todos eles, Deus dá um escape. Por qualquer um deles, Deus dá um sinal, Deus usa alguém, Deus fala com alguém. Então aquele povo estava acostumado a levar lapada, levar palmada, cacetada dos filisteus. A arca do Senhor ficava de lá para cá, daqui para lá, na mão de qualquer um. E as igrejas hoje estão na mão de qualquer um, muitas igrejas. Você vai na igreja e você não pode falar nenhuma palavra para não ofender ninguém. Você não pode pregar nenhuma palavra dura do reino de Deus, que as pessoas já estão magoadas, as pessoas já estão ofendidas. E eu falei para o meu Deus: Senhor, tudo que se passa sobre a minha mente, sobre o meu coração, o Senhor que conhece. Aleluia. O Senhor que determina. Então aquele povo, quando ele via um problema, quando ele via uma dificuldade, quando ele via os filisteus, eles procuravam o profeta, eles procuravam um homem de Deus, alguém que representasse. Então Samuel, ele já não queria tanto aquela responsabilidade, porque ele já estava ficando velho. E para aquele povo não colocar mais uma vez a culpa no profeta, para aquele povo mais uma vez não colocar a culpa em Deus, ele pega aquela pedra, ele põe naquele lugar e fala bem assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quantas vezes eu e você tem se arrastejado? Quantas vezes eu e você que servimos a Deus temos que lamentado, temos chorado? Mas em poucas as vezes, no meio dessa imensa lamentação, poucas vezes nós temos olhado para o céu e falado: Senhor, obrigado pelo Senhor ter me ajudado até aqui. Glória a Deus. Porque sem a mão de Deus, porque sem, aleluia, a unção de Deus, o livramento de Deus, a palavra mesmo fala que nós já teríamos sido exterminados. Então hoje as pessoas querem te induzir a qualquer problema, você não lutar, você não batalhar, você não encarar. Aleluia. Ensina você de outra forma, totalmente ao contrário. Você vai ter que tomar remédio controlado, você vai ter que tomar isso, você vai ter que tomar aquilo, você vai ter que encher disso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que tomar muito medicamento para dormir. Aleluia. E as pessoas vão se distanciando de Deus. Sabe por quê? Não espera a mão de Deus, não espera Deus agir. Irmãos, eu não quero dizer porque você está dentro da igreja que você vai ter que ser 100% não. Sabe por quê? Porque a arca do Senhor
Mas ali ela não servia de nada. Você sabe o que você está dentro de uma igreja que não tem Deus? É a mesma coisa da arca do Senhor na mão daquele povo. Sabe o que eles queriam? Eles queriam desvendar o segredo de Deus. Eles queriam desvendar o que Deus fazia através daquela arca. Nem tanto que 70 homens foram fulminados naquela hora. Aleluia. Não tinha vontade de ter o conhecimento de Deus, como tinha Samuel, como tinham os outros profetas, Elias, Eliseu, mas tinha uma curiosidade a mais de saber além daquilo que eles poderiam entender. E quando nós falamos para algumas pessoas que esse problema não é para a morte, essa doença não é para a morte, mesmo que esteja morto, pastor, eles não acreditam em Deus, eles não confiam em Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu cheguei de um jeito, meu irmão, que ao invés de eu retroceder, ao invés de eu voltar, de eu desanimar, eu quero ir para frente, porque eu sei que a palavra de Deus está se cumprindo. Aleluia. Se a palavra de Deus está se cumprindo, meu irmão, por que eu vou ter medo de ir adiante? Eu vou dizer que nem Paulo: viver é Cristo e morrer é lucro. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta eu tentar mudar aquilo que já está escrito por Deus. Eu não tenho pelo menos uma faísca, minúsculas que seja, para mudar algo que Deus fez, que Deus falou, que Deus decretou. Não adianta, seja uma perda, seja algo qualquer na nossa vida relacionado ao mundo espiritual, relacionado à palavra de Deus, à escritura do Senhor. Aleluia. E o que está acontecendo hoje na humanidade. E eu tenho calado, eu tenho orado ao Senhor, eu tenho buscado a Deus e falado: Senhor, até onde o Senhor quer que eu vá? E eu abri a palavra um dia em casa, sozinho, orando ao Senhor, chorando e falando: Senhor, o meu desejo é pregar, Senhor, eu não quero ser conhecido pelo mundo inteiro, mas eu quero ser conhecido pelo Senhor. Aleluia. O mais importante é você ser identificado por Deus, não pela população, nem pelo mundo, e nem pela mídia, nem por nada. Glória a Deus. Porque a mídia, a fama corrompe. E Deus, os mandamentos de Deus, Ele só vai te levar para o céu, Ele só vai te renovar, Ele só vai te purificar, Ele só vai te mudar. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. E eu abri a palavra nesse dia, pastor, igreja, e eu chorei e falei: Senhor, mas o que eu vou fazer? E eu estava dentro da palavra, orando ao Senhor Jesus, porque milhares de igrejas, talvez milhões, no planeta, e Deus me deu uma revelação de milhares e milhões de igrejas. Entre 1000 igrejas, Deus me dava um exemplo. Não vão ficar com medo do que eu vou falar aqui, não. Será que eu estou na igreja certa? Você faz a diferença. E Deus me mostrava de 1000 igrejas. 150 igrejas eram de Deus. 150 igrejas estavam dentro da palavra do Senhor. Estava dentro do agrado do Senhor. E dentro de 1 milhão de igrejas, o Senhor me mostrava 2.000 igrejas. Eu falava: Senhor, estou perdido. Senhor, a humanidade está perdida. E Deus me fazia a seguinte pergunta: qual é a sua congregação?
Eu falava: Senhor, nem eu sei mais. A sua congregação sou eu, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado é o nome do Senhor. E eu entendi aquilo que Deus estava falando. Eu entendi, irmãos, assim como Deus revelava para os profetas. Aleluia. Não é um pastor que vai te levar para o céu. Não é o irmão do lado que vai te levar para o céu. É a sua comunhão com Deus de Israel. É a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aí foi onde eu entendi, pastor, que aonde eu tivesse, no ministério que eu tivesse, a diferença que ia fazer da minha salvação era eu mesmo. Não fala o nome do Senhor. Então foi aonde eu entendi que eu não dou mais ouvido a fulano, a beltrano, a quem seja. Sabe o que é interessante, irmãos? Você olha para uma pessoa, até eu mesmo, estou falando de mim. Você olha para uma pessoa e olha para a pessoa e fala assim: nossa, essa pessoa acho que é cheia de falhas. Todos nós fazemos isso. Quem não faz isso é mentiroso, como diz Jesus. Se não tem pecado, está mentindo. Então você olha para uma pessoa, às vezes você julga aquela pessoa, fala algo das vestes ou de algo que seja. Como é que você vai dar ouvido a uma pessoa tão falha que você diz que é, uma coisa tão ruim? Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Será que a palavra do mal, será que uma palavra que vai te deixar abaixo, que vai acabar contigo, será que tem mais força da palavra de um profeta? Quando aquele povo estava perseguido, sabe o que o povo falava? Estamos perdidos. Está vindo aí os filisteus tomar ar, acabar com tudo. Aí sabe o que Samuel fala? Eu vou ler aqui, ó. Do capítulo 7, do versículo 5, diz assim: diz mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Aleluia. Você está entendendo, irmãos? O profeta, ele é usado para as duas coisas. Ele é usado para repreender o povo, e ele é usado para abençoar o povo. Sabe por quê? Ele faz isso tudo na direção do Senhor. Ele faz tudo isso revelado por Deus. Louvado é o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com o Senhor. A palavra de Deus diz que do mesmo jeito que eu falei aqui, que nós julgamos uma pessoa, nós olhamos para outra e falamos: esse vai ser um grande profeta, de nós mesmos, por causa da aparência, por causa da luxúria, por causa do semblante bonito, assim como foi o próprio Samuel, quando foi à casa de Jessé, olhou o mais belo, o mais bonito e falou: é esse daqui. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Mas quando nós somos guiados pelo Senhor,
nós tomamos a direção certa. Nós tomamos a atitude certa. Porque se nós formos pela nossa cabeça, pela nossa própria intuição, nós falhamos demais. E quando aquele povo viu que Samuel já estava velho, e falaram para aquele povo: temos 2, aleluia, filhos que vai ser sucessor do seu pai. Irmãos, se não for na direção de Deus, damos passos em vão, damos passos em nada. Então aquele povo viu que não ia prevalecer os filhos, não ia prevalecer, não ia no mesmo caminho. Então pediram a um rei, pediram ao Senhor não, pediram a Samuel. Aleluia! Olha para você ver como um profeta de Deus tem autoridade diante do Senhor Jesus. E Samuel falando com Deus, e Deus falou bem assim: porque eles não me consideram, porque eles não me acham, porque eles não confiam em mim, porque eles não me buscam, porque eles não me consagram. A palavra diz o quê? Precisou Samuel dizer ao povo: consagramos a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Se nós não tivermos um profeta, se nós não tivermos um líder, se nós não tivermos um homem ou uma mulher de Deus, que possamos nos guiar, louvado é o nome do Senhor, dentro dessa santa palavra, nós não adiantamos ler, reler e estudar a palavra sem ter uma direção certa.